o santo, quando a gente vai cantar na igreja, não é qualquer santo que a gente está vendo. Tem um canto que fala assim, lá vem Jesus, o Filho de Maria. Não. Se vocês depois quiserem dar uma olhada, o santo compõe-se de 3 partes. Isaías 6:3, Ezequiel 3:12 e Salmos 118:26. Quando nós estamos para a celebração, nós, unidos aos anjos e santos, cantamos uma só voz. Santo, santo, santo é o Senhor. A teologia tem um livrinho fantástico, Redescobrindo a Eucaristia. Eu acho que todos que tiverem, é do César Giraldo, com tradução do Taborda. Tá? Então ele fala que tem a teologia do santo. E ele fala que, em teoria, tá? Se a gente tivesse que cantar na celebração apenas um canto, deveria ser o santo. Tá? O santo. Tá? Então, que quando a gente está na hora do santo cantando, se eu fechar os olhos, né, e me transportar para Jerusalém Celeste, eu vou ver, primeiramente, eu vou ver, como ele chama aqui, a toda, Maria. Depois eu vou ver o santo da minha devoção, São Francisco, Santo Inácio, amanhã Santa Rita de Cássia. Mas pela minha fé, agora que vem o lugar, pela minha fé, pelo meu sentimento de gratidão, pelo meu sentimento de certeza da ressurreição, eu também posso canonizar pessoas muito queridas para mim. Eu já canonizei a minha esposa, eu canonizei uma filha que se foi há 10 anos, eu canonizei papai e mamãe, eu canonizei uma senhora que morou lá em casa há 28 anos e tal. Então, neste momento, eu vou unir. Quando eu ver toda santa, etc., eu vou ver também essas pessoas queridas. Então, ele chama a atenção que é um momento privilegiado da gente rezar pelos nossos. Eu faço até, vocês permitem que eu leia? É pouca coisa. Passando em revista a Assembleia lá do alto, avistamos em primeiro lugar a toda santa. Nós a conhecemos bem. Seu rosto nos é familiar e sua voz sublime resume a voz de todas as criaturas. Em segundo lugar, encontramos os que, por assim dizer, são os especialistas do santo, os anjos subdivididos em 9 cores. Em terceiro lugar, vemos a Jerusalém Celeste, a Assembleia Reunida dos Santos, solenemente canonizados pela Igreja, e os santos simplesmente canonizados pelo nosso afeto. Gente, isso para mim faz uma diferença tão grande, mas tão grande, que não tem nenhuma. Tem até uma figura muito bonita, né? Que é do tempo de Santo Irineu, não é? Como? Tem uma figura muito bonita, que é do tempo de Santo Irineu. Ele desenha, né, nessa figura, a Nossa Senhora lá em cima, os anjos santos e querubins ali no meio, depois um altar aqui, as pessoas ao redor e um padre celebrante. E escreve lá em cima Jerusalém Celeste e Jerusalém Terrestre. Entendeu? E na Jerusalém Celeste já estão todos os nossos
queridos que já foram. Eu gosto muito da figura arística, né? Quando às vezes eu falo assim, esse momento, aquele é mais importante, aquele outro é mais importante, né? Aí essa questão do itinerário, né? Que a gente vai construindo para chegar a esse ápice, né? Que não é o mais importante, mas é um caminho que vai se levando até. A ressurreição, ela foi, teve a primeira manifestação escrita da Bíblia em torno de 180, mais ou menos, antes de Cristo, na época dos Macabeus, entendeu? Foi onde manifestou o sentido, não estou dizendo que não havia. É o primeiro relato que a gente tem, entre outros, que a gente pode falar que aqui tem a ressurreição. Nem todos os grupos da época de Jesus acreditavam na ressurreição. Os saduceus, que eram do tempo, não acreditavam na ressurreição. Entendeu? Então, tem todo um grupo, os grupos políticos sociais da época de Jesus, cada um queria um tipo de Messias. Por exemplo, os fariseus queriam um Messias que fosse um exigente cumprimento do puro e do impuro. Os zelotas, por exemplo, queriam um Messias que guerreasse e recuperasse todo o sentido do reino de Davi, que foi o grande reino, né? O grupo de Jesus, que não tem definição, era da tradição de Isaías, entendeu? Que era dos povos, que estava na ressurreição e tudo, né? Então, e os saduceus não queriam a vinda do Messias. Todo o povo esperava o Messias que fosse recuperar, resgatar tudo. Por que será que os saduceus não queriam a vinda de um Messias? Alguém tem um palpite? Eles eram os grandes beneficiários da riqueza, de tudo do povo, exploravam e tal. Um Messias aqui para quebrar me tirar do trono? Vem cá, para me tirar da mamata? Eu não estou querendo usar para usar da minha mamata. Entendeu? Então, eles não queriam. Então, a gente também, cada grupo social, político, religioso, tinha um tipo de Messias. Jesus era a tradição de Isaías, isaiana, né? Isaías era muito ligado ao profeta mais citado na Bíblia. Vamos lá? Abram a Bíblia de vocês, do 2 Macabeus, é um texto longo, mas é necessário que a gente leia, tá? 2 Macabeus 7. Então, eu queria trazer para vocês, é o primeiro momento que nós falamos de rezar pelos mortos, olhar para o céu. Então, nessa concepção, é a primeira vez que a gente tem um registro. Tem outros registros na Bíblia, né? E agora eu queria mostrar para vocês um outro tipo de como é que nasce a oração pelos mortos na Bíblia. Acha que é interessante vocês darem uma olhada? Pode ser? Então vamos lá. É o mesmo livro de Macabeus. Segundo Macabeus 15, de 11 a 16, sintetiza o momento de registra aqui na Bíblia, um momento de oração. E a oração, olha o símbolo aí, aparece neste sonho, está o profeta Jeremias dando a ele uma espada de ouro, ou seja, é uma espada que significa o poder da oração. Né, Neuza? É o poder da oração que a gente vai ter. Então, é isso que vale a pena rezar pelos mortos. Entendeu? Um registro que a gente tem. Isso aí, o interessante
seria ler um pouco mais à frente, talvez tudo o capítulo 15 que vai mostrando, né? Então, porque aqui no estudo bíblico a gente não faria escorrendo, mas aqui já está terminando o nosso horário, para não prolongar, então é nesse sentido que eu vou dizer. Então vamos ver agora, segundo Macabeus 12, versículos de 38 a 45. É o mesmo para você ver como é que justifica as nossas orações pelos nossos irmãos e irmãs que pereceram. Não vamos fazer que um rumamento teológico aqui não, que permaneceram em pecado. Entendeu? Então, é nesse sentido que o que nós rezamos por eles, aqui eles fizeram, quando eles falam que encontraram sobre os corpos, os que morreram, eles saquearam o inimigo, os bens, joias, etc. Isso era proibido. Era o chamado anátema, né? Então era proibido. Então eles viram que aí eles fazem um olhar muito fundamentalista, no sentido de que porque pecou, vai morrer, vai para o inferno, essa coisa toda, né? Então aqui, eles, o autor bíblico, Judas Macabeus, é um do grupo dos Macabeus, ele faz a análise que eles morreram porque pecaram. Então hoje a concepção nossa já não é tão assim, né? Mas vale a carapuça para a gente, né? Então ele faz uma coleta e oferece o sacrifício, que naquela época era o animal no templo, etc. Até hoje nós fazemos esse oferecimento pelos mortos ou não fazemos? O que nós oferecemos pelos mortos, além das nossas orações? Flores, velas, entendeu? Vocês conhecem a história do japonês e do cristão que encontraram no cemitério? Não. Junto e tal. Você sabe o que o japonês oferece para os mortos? Comida. O prato favorito do falecendo. Eu tive uma filha que morou na Bolívia, eu fui na Bolívia também, no México, na tradição inca, tem muito disso. Então, diz que estavam lá num túmulo, numa sepultura, de um japonês e de um cristão. Aí diz que o cristão olhou para o japonês e falou assim: eu quero ver o dia que o seu morto vem comer isso aqui. O japonês falou assim: no mesmo dia que o seu morto vier recolher a flor. Gente, eu vou querer fazer jacota do outro. Bom, essa é formidável a questão, né? Primeiro, eu não devo criticar a fé de ninguém. A fé de